pretende é fazer um exercício, fazer uma atividade que, de certo modo, vai servir para a gente experimentar uma retomada da articulação entre o narrativo, entre os textos, inclusive alguns textos são até textos acadêmicos que a gente vai trazer hoje, uma retomada entre o narrativo, o texto escrito e o corpo, a oralidade, o espaço. Desse percurso de hegemonia da ciência e do racionalismo europeu, nesse grande percurso, o texto, que antes era visto na sua integralidade, nas suas entonações, no corpo, naquilo que ele tinha de sons, naquilo que ele tinha de comunitário, ele vai do 16 até o 19 se tornando exclusivamente a peça escrita, né? A própria criação da imprensa colabora com isso, mas também há um esforço intelectual mesmo, da crítica textual, de transformar aquilo que era muito mais integral no restrito do texto escrito, né? E é com isso, por exemplo, que a gente tem hoje crítica textual de teatro só discutindo o texto dramático e não as encenações, né? É possível você fazer esse trabalho porque o texto foi recortado da sua experiência de produção e do seu contexto de produção. Então, a nossa proposta hoje é fazer uma experiência de retomada dessa integralidade do texto. Então, sem demoras, quer falar, Sandra? Não. Eu passo a palavra para o Roberto. Gente, só para deixar vocês... Roberto, eu agradeço muito ao Roberto pela... Só para deixar vocês um pouco mais sossegados, assim, a experimentação que a gente vai fazer, que é uma experimentação performática, teatral, com texto, ela foi pensada para quem nunca fez teatro na vida, para quem não está nem um pouco afim de fazer, porque não está nem um pouco afim de se movimentar, porque eu sei, por experiência, o quanto as pessoas às vezes ficam num lugar de defesa, tipo, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para uma outra coisa, não me enche o saco. Então a ideia é um pouco a gente quebrar esse lugar, estou dizendo isso para vocês ficarem mais sossegados. Assim, eu sou aluno aqui do curso, como ele falou, eu estou fazendo um doutorado em pedagogia do teatro, e assim, a minha maior experiência é justamente em iniciação teatral, ou em oficinas teatrais para quem não tem experiência de teatro nenhuma, para quem nunca pensou em fazer teatro, como um espaço mesmo de ampliar aí as possibilidades de conhecimento, ampliação de repertório. Então hoje a gente vai fazer um processo de criação aqui, dentro disso que eu disse, que é com textos narrativos. É um processo de criação onde a gente pega textos narrativos e vai colocar esses textos em jogo, e depois a gente vai conversar para ver o que ampliou de possibilidade de comunicação dentro desses textos, tá bom? Não é um sistema de trabalho que eu criei, mas muitas pessoas já experimentaram, não só aqui no Brasil. Então eu queria pedir para vocês que vocês deixassem as mochilas, tudo mais, que a gente formasse uma roda, que a gente dessas mãos formasse uma roda. Deixe mochilas, bolsas, livros. Se precisar ficar atrás, vão ficar, porque eles passam muito tempo. Legal, pode soltar as mãos. Eu vou começar, o primeiro jogo que a gente vai fazer é um jogo simples. Eu vou falar uma palavra, a pessoa que está do meu lado direito vai falar. Essa palavra me lembra, é uma associação livre de palavras. Angústia. Reação. Angústia me lembra... Reação me lembra... Causa e efeito. Fome. Fome me lembra Brasil. Causa e efeito me lembra... Brasil me lembra amigos. Amigos me lembram... Ansiedade me lembra açúcar. Café. Café me lembra cheiro. Perfume me lembra rápido. Perfume me lembra essência. Esgoto me lembra... Essência me lembra... Bueno. Bueno me lembra iluminação. Sentimentos me Me lembra lembra afogamento. Eu falei água porque ela falou amor. Eu falei agora porque ela falou amor. Eu falei amor porque ela falou família. Eu falei família porque ela falou vida.
Eu falei vida porque ela falou cansaço. Eu falei cansaço porque você falou livro. Eu falei livro porque ela falou criatividade. Eu falei criatividade porque ele falou performance. Eu falei performance porque ela falou filosofia. Eu falei filosofia porque ela falou complexidade. Eu falei complexidade porque ela falou política. Eu falei política porque ele falou fake. Eu falei fake porque ele falou Eu falei publicidade. ação porque ele falou ação. Felicidade porque ela falou Felicidade. Eu falei atividade porque ela falou consciência. Eu falei consciência porque ele falou drogas. Eu falei drogas porque ele falou saúde. Eu falei saúde. Eu falei vida porque ela falou ele não. Eu falei ele não. Bom, amigo. Vamos mudar o jogo agora, que é o seguinte. A gente vai imaginar 3 espaços que a gente tem no teatro, basicamente, que é camarim, a coxia e o espaço da cena. Então, camarim onde você faz maquiagem, toca o figurino. Coxia é o espaço onde você fica esperando para entrar no jogo da cena. Então, esse círculo aqui é o nosso jogo de cena. O jogo é simples, tá? Então, eu vou começar eu aqui. Eu vou simplesmente olhar para alguém e vou pro lugar dela. Antes de eu chegar, você olha para outra pessoa e vai pro lugar de outra pessoa. E você olha para outra pessoa e vai pro lugar de outra pessoa. Sempre uma pessoa atravessando a cena agora. Entenderam? É olho no olho, tá? O que define para quem você vai é você olhar para o olho da pessoa. Olho no olho, olha. Eu quero que vocês formem uma casa e ponham um inquilino dentro. Regra número 1. Quando a pessoa estiver aqui no meio falar inquilino, os inquilinos vão trocar de casa, eu vou roubar a casa de alguém, vai sobrar alguém aqui, entendeu? Então assim, vocês precisam trocar de casa, sair correndo, trocar de casa, alguém vai sobrar. Deu pra entender? Depois eu vou dar. Então, inquilino. Beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente vai caminhar pelo espaço, andar pelo espaço, em retas, curvas diagonais. Procure não ficar andando só no mesmo traçado, mas tenta andar em vários traçados. Um dos objetivos desse caminhar no espaço é de quando eu pedir para vocês congelarem, vocês param onde vocês estão e a gente vai dar uma olhada se a gente está bem distribuído pelo espaço. Nosso objetivo é ficar o melhor possível distribuído por esse espaço, tá bom? E vocês vão ler esse texto num primeiro momento baixinho, assim, eu não quero ouvir voz de ninguém, tá? Eu estou lendo para vocês, tá bom? Congela, dá uma olhada para o espaço, como as pessoas são distribuídas, acho que está ok. Volta a partir do trecho que você parou, caminhando de novo e lendo só para você, baixinho, sem ninguém ouvir. Um só lendo, e tenta essa pessoa nesse momento ler no máximo 2 ou 3 linhas e fica quieta, e você percebeu que a pessoa ficou quieta, alguém retoma a leitura, faz a leitura do seu texto. Qualquer pessoa, qualquer texto. Tudo bem? Então vamos lá. Caminhando pelo espaço, quem quiser pode começar. Assim Montanha alude a história do rei egípcio e ele pergunta, por que ele só se lamenta quando reconhece o seu servidor? Quando a serpente chegou mais perto, o bombeiro tirou uma bomba e jogou em cima da serpente. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava. Ela se assemelha a essas sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas. Essa história nos ensina que a verdadeira narrativa, a informação só tem valor no momento que ela é nova. Ela não se entrega, ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. Apressou mais o passo e ficou diante do palácio deslumbrante, todo cheio de luzes e músicas, de vozes e de cantigas, mas não via viva alma. Chegando mais
para perto, ouviu as rabecas e as sanfonas, o vozerio do povo se divertindo, e mesmo a bulha compassada dos dançarinos. O inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu dito cachorro e o inglês disse então: me enterre esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. Com efeito, o homem conseguiu abreviar até a narrativa. Largaram vela e o bote navegou para a terra. Quando estavam no meio dos mares, a serpente apareceu em cima d'água, que vinha feroz. O que se faz? Lendo o texto. Uma pessoa começou a ler o texto, todo mundo vai ler esse texto junto e caminhar. Uma pessoa parou de caminhar e ler o texto, todo mundo vai parar de caminhar e parar de ler o texto. Agora todo mundo vai ler o texto, a gente vai ouvir a voz de todo mundo lendo os textos, tá bom? E aí é isso, quando uma pessoa parar de ler o texto e parar de caminhar, vai ter que automaticamente todo mundo parar de ler o texto de caminhar. Vamos ver como isso funciona? Então vamos lá. Artesanal de comunicação. Quando o rei egípcio Psamenite foi derrotado, ele Quero viajar por esse mundo e foram Ela mesma sua O ladrão desceu e, como estava habituado, roubou a chave tão Já estava cheio de tristeza. Você não dança. voltaram para casa. Antigamente o homem Então a ideia é brincar que você está no leito de morte, falando das suas últimas palavras, e as últimas palavras são esse texto que vocês estão lendo, tá bom? Então é isso. Aí eu vou pedir para congelar em alguns momentos, a gente para e a gente vai começar a trocar e brincar um pouco, trocar de emoções, tá bom? A gente vai trocar. Agora vocês vão falar esse texto como se vocês estivessem fazendo uma declaração de amor com uma pessoa que vocês amam muito. Vai cantar ele como se fosse uma música romântica, tá bom? Então vamos lá, vamos cantar esse texto como se fosse um cantor de rap. Cantor de rap.
corpo, né? Ou seja, o corpo você deixa, a partir do que o corpo está propondo, você vai propondo uma leitura de texto. Por isso que essa ideia de esse texto pode ser um texto que pode ser dito como um encontro romântico. Esse texto pode ser dito como se fosse uma briga de ódio. Então, assim, é possível que a gente faça tudo isso com esse texto quando a gente começa a brincar com a questão da entonação da voz, quando a gente começa a brincar com a questão do que a gente propõe como corpo, o que a gente propõe como espaço. Então, o texto começa a ir para um outro lugar que não é esse lugar que ele está aí. A ideia de hoje, como a gente está trabalhando com a questão narrativa, é justamente da gente fazer uma experimentação para que esse texto possa... Ele vai ser transformado agora em cenas que eu vou explicar para vocês onde essa narração vai estar dentro dessas cenas, justamente para a gente olhar se tudo isso que a gente fez, isso que vai ser apresentado por vocês, por cada um dos grupos, vai modificar, ampliar, simbolizar, ressignificar o que essas palavras estão querendo dizer. Tudo bem? Eu vou dividir, a gente vai ter 3 possibilidades de cena. Você sabe que o texto no teatro, ele está na boca dos atores, né? Os atores estão contracenando, estão conversando com ela, eu falo o texto, ela me responde. Então a gente vai imaginar que esse texto que a gente chama aqui, a narrativa, que é esse texto que vocês têm, vai estar dentro da cena. Então ao invés de eu falar para ela, oi querida, tudo bem? Eu vou falar trecho desse texto, né? Já existiu o céu, mas ainda não estava se formando. Ou se eu for fazer uma cena de amor, eu vou falar para ela, né? Já existiu o céu, mas ele ainda não estava se formando. Então assim, você vai brincar de falar esse texto narrativo nessa ordem que está aqui, brincando com isso. Então a narração está dentro da cena, né? Então vocês podem ficar com o papel na mão para fazer a cena, tá? Não precisa, né? A ideia é que fiquem com o papel na mão e que esse texto jogue desse lugar, ou seja, os personagens vão ler esse texto, ao invés de eu falar, né? Ah, querida, eu te amo, eu vou ler o que está aqui e ela vai me respondendo sempre na ordem. A primeira é muito ele contando contexto, uma narração externa. Não pode. Tem que estar na boca do De fazer, eu também pensei nisso, que é fácil de fazer. É um drama, né, cara? Eu tô falando um monte de coisa. Não pode mexer no texto. Quer mexer no texto? Eu falei, quem sou? Aí a pessoa fala assim, fala uma parte do meu. Aí a pessoa que estiver lá em cima fala, tipo, uma voz bem estridorosa, sabe? Aí volta os dois. Isso. Heavy metal. Pode ser. Pode colocar alguma coisa para o exercício, mas os outros não. Acho que nisso, os textos de tradução oral, eles evocam mais, porque aí você está trabalhando com a ideia de que a tradução oral ela foi preocupada com uma forma, vamos chamar de ordenada, né? Porque ordenada é um termo que parece redutor, né? Mas é como se a tradução oral, ela deixasse aberta a essas possibilidades de interpretação. Não, ainda mais que a teórica mata. Então, não que a teórica mata, porque senão também cria a impressão que a gente não precisa conteúdo. Mas eu estou pensando em qualquer forma de teoria que tente reduzir o objeto àquilo que ela pretende. Né? O objeto é sempre infinitamente maior. Não, eu acho que mata, na verdade, aquela conversa que a gente teve no começo da aula. A ausência de corporalidade, de oralidade nos textos, transformou a tradição teórica numa tradição de leitura individual silenciosa. Então, transformar o texto do Benjamin, de qualquer outro texto, numa encenação, é muito mais trabalhoso do que a literatura de cordel, por exemplo, que já é feita para o ritmo, já é feita para apresentação cantada, né? Já é... Agora, revendo aquilo que eu falei, né? Que eu te falei, depois eu pensei. E ao mesmo tempo, você veja, você também
dessacraliza aquele texto teórico, você cria uma aproximação com a comunidade. Veja-me pode ser lido de outras formas pelo homem comum. Frequentou a escola dos antigos. O primeiro narrador grego foi Heródoto. No capítulo 14 do terceiro livro de histórias, encontramos um relato muito instrutivo. Seu tema é Sâmia. Quando o rei egípcio Pisanides foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei persa Cambides, este resolveu humilhar seu cativo. Deu ordens para que Psâmene fosse posto na rua, em que passaria o cortejo triunfal dos persas. Dos parça? Persas. Parça? Persas. Ele organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha, degradada à condição de criada, indo ao posto num carro propustado. Enquanto todos os egípcios estavam se lamentando com esse espetáculo, Pisanides ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão. E quando em seguida viu seu filho caminhando no cortejo para ser executado, continuou imóvel. Mas, quando viu um dos seus servidores, um velho miserável na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou os sinais do mais profundo desespero. Oh, Senhor! Essa história nos ensina o que é a verdadeira narrativa. A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela vive nesse momento. Precisa entregar-se inteiramente a ele sem perda de tempo. Tem que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Narrativa que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão, no campo, no mar e na cidade. Ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, se imprime na narrativa a marca do narrador, como uma mão do oleiro na argila do vaso. O narrador, ele gosta
de começar essa história com a descrição da circunstância que foi informado dos fatos que vão contar. Ele vai contar a descrição da circunstância em que foi formado os fatos. Vou contar a seguir. A menos que prefiram atribuir à história uma experiência autobiográfica desse ditador. Leskov começa essa fraude com uma descrição de uma viagem. O trem, no qual ouviu um companheiro de viagem, episódios de que vai narrar. E pensa no enterro do Dostoiévski, no qual travou conhecimento com a heroína da sonata. Ou evoca uma reunião no círculo de leitura, no qual soube dos relatados dos homens. Interessantes. E assim, seus vestígios estão presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, seja na qualidade de quem as relata. Que o diabo carregue. Pé. 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 História do céu. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. Levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu. E foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas eles fechavam. Imediatamente. Eles batiam de novo. Batiam de novo. Abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado, batendo com o machado, batendo com o machado, e os buracos se fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Cada um batia um pouco com o machado. Batia. Iam cortando, e o céu ia se fechando. Então, eles desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu, vamos deixar. E foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu, assim que se criou o céu. As pessoas deste mundo falam muito de mim. E eu estou a par de todo o mal que se ouve falar da loucura, mesmo entre os loucos.
quando o belo sol revela à terra sua face dourada, ou quando, depois do rude inverno, Bombeiro! Soldado! Soldado! Soldador! Quanto tempo! E aí, bombeiro? Tô aqui. Os 3 companheiros aí, ó. Chegaram no reinado, onde toda a gente estava triste, sabe? Triste. Porque a princesa, sabe? Aquela princesa foi furtada por uma serpente que morava no fundo do mar. Os três companheiros achavam que podiam fazer essa façanha e consultaram o cavalo. Este soldador fez um bote de folha de Flandres. Meteram-se nele e fizeram-se de vela. Depois de muito navegar, deram no ponto que era o Palácio da Serpente. Quem ia descer? Quem ia descer? Bombeiro nem quis, nem o soldador. O ladrão agarrou-se nas cordas que os outros seguravam, mas se foi para baixo. Para baixo! Pisando no chão. Me disseram que viu um palácio enorme, guardado por uma serpente que estava com a boca aberta. O ladrão subiu depressa. Morrendo de medo. Ligando o rádio. O ladrão desceu e, como estava habituado, furtou a chave tão de mansinho que a serpente não acordou. Abriu a porta, entrou, foi ao salão, encontrou a princesa, disse que vinha buscá-la e saíram os dois até a corda. Agarraram-se os dois, puxaram para cima. Quem ia descer? Que se faz? Morte certa. Deixa comigo. Se não fosse eu, iam todos pro fundo do mar. É isso. Toca, motorista! Rapaz, eu já vi narrar um fato que fiquei admirado. O sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro. E o inglês disse então: Me enterra esse cachorro, o índio que gasta 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse: Morreu o cachorro de mim,
E o urubu do Brasil não poderá dar de fim. Cachorro deixou dinheiro. Perguntou o vigário. Ah, sim. Me quero enterrar cachorro. Disse o vigário. Ô inglês, tá pensando que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês. Oh, cachorro, gasta tudo dessa vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes de o inglês findar, o vigário suspirou. Coitado. De que morreu esse pobre? Que animal inteligente. Que sentimento nobre. Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. Au, au. E se não fosse o dinheiro, a questão ficava feia. Nem enterrava um cachorro. O vigário ia pra cadeia, mas como o cobre correu, ficou letras na areia. O velho João Tibal, homem baixo, robusto, de forma agigantada, lenhador, pescador quando nada tinha a fazer, bebedor emérito, contou-me essa história. Acordou pensando ser madrugada, tudo escuro, de meter o dedo no olho. Foi indo, e foi indo na direção do som. Encontrou um grupo de cavaleiros com grandes capas compridas, muito bem vestidos, uns cavalos de raça, lustrosos e gordos, mas João Tibal não identificou ninguém. O grupo desapareceu adiante, como se fosse fumaça. Tibal chegou perto da última curva e viu um palácio, que era uma Babilônia. Chegando mais perto, ouviu as rabecas e as sanfonas. O vozerio do povo se divertindo. Apressou mais o passo e ficou diante do palácio deslumbrante, todo cheio de luzes e músicas, de vozes e cantigas, mas não via viva alma. Aí arrepiou-se, pensando que fosse coisa encantada. Benzeu-se. É que, de certa forma, todos os grupos que trouxeram, que fizeram a performance, desacralizaram os textos, né? Fizeram um movimento de libertação do sentido original dos textos, indo para direções muito diversas. E acho que essa desacralização, ela tendeu, na nossa experiência de hoje, um pouco, digamos, a comédia, né, a paródia, um exercício mais lúdico. E acho que isso tem a ver com essa falta com essa ausência de experiências como essa. Quer dizer, o primeiro movimento foi um movimento de libertação, é isso que eu quis dizer, né? Talvez se a gente continuasse trabalhando os textos, a gente poderia, inclusive, voltar ao sentido original dele depois de fazer o percurso inteiro, né? E o que aconteceu mais hoje me parece que foi muito essa coisa de romper, de fazer do texto do Benjamin um velório engraçado, né? Teve de velório hoje, não foi gente morrendo, cachorro morrendo, né? E acho que isso é algo interessante para a gente pensar o quanto a gente estava distante, né, dessa tradição de fazer o texto acontecer de outra forma. E aí a gente fez, eu acho que muito nessa direção de se sentir livre, né? E também tem a ver talvez com a nossa pouca experiência, né, com teatro. Então aí a comédia é sempre onde a gente consegue se agarrar com mais potência, né? A gente se diverte mais e tal. E a segunda observação é que também deu para quem estava vendo as apresentações, e aí também o espaço fica aberto para a gente começar a falar sobre isso, que os textos que já saem de uma tradição oral, que a gente trouxe, então o velório da cachorra, os três companheiros, quer dizer, os textos que eram
originários de uma tradição já da oralidade, eles vão mais fácil de volta, né? Eles, digamos, eles tendem a voltar mais fácil para o espaço cênico, para a cena, né? Enquanto a gente fez de propósito uma maldade para o pessoal que teve que trazer o Benjamin para a cena, né? Mas os textos mais teóricos, né? O Benjamin, o Erasmo de Roterdã, eles estão tão longe, né? Na nossa tradição, estão tão longe da ideia de um tipo de apropriação que não é a leitura silenciosa e individual, que é o que a gente faz com esses textos, que o esforço é muito maior de fazer aquilo acontecer. E vocês fizeram, né? Fizeram a coisa acontecer. Mas a gente vê o quanto as narrativas, já narrativas, né, orais, elas tendem a uma apresentação quase, é quase uma apresentação, né? Não precisa da representação, é quase apresentar esse esforço. Quer falar um pouco? Acho que a escolha, né, também do texto é lógico, acho que nós falamos bem, durante todo o exercício de vocês a gente ia e discutia, né? O Byron registrou a nossa discussão, depois ele põe lá, né? Para ver como a gente mudou várias vezes de interpretação, a partir não só daquilo que a gente tinha falado, mas de alguma forma também o que essa experiência vai representar para a gente, né? Eu acho que a disciplina, né, o lugar das performances, ela, como uma disciplina que pretende pensar um lugar do conhecimento, ela também nos coloca num lugar que é um lugar incômodo. Quando eu digo nos coloca num lugar que é um lugar incômodo, porque eu me vi aqui na disciplina numa espécie de contradição. Então, né, alguém que tem um trabalho corporal e etc e tal, e acha que o corpo, né, ali é onde reside também a subjetividade, o conhecimento. Só que na hora de dar aula, não, tem que ser lá, aquela razão aristotélica, no formato super quadradinho, porque se for diferente, ali dá uma sensação ruim, que essa sensação provocada por o que a gente chamou, né, de sacralização, e de alguma forma, né, talvez eu não retomasse da ciência, mas retomasse ali do que representou a arte moderna, né, no início do século XX, com as paródias, por isso que eu estou falando, com o que ela vai fazer com a própria arte, que é a ideia de tirar desse lugar que é o lugar do sagrado. Né? De alguma forma, a arte fez isso, até para quê? Né? Até para, de alguma maneira, quebrar, né, ali com um intervalo que se fez, né, muito grande entre cultura popular, cultura erudita, eu diria até, né, ali o que vai representar a cultura de massa, se nós pensarmos, né, que a proposta da arte moderna é exatamente a de experimentação, né, e de testar possibilidades e de se apropriar de procedimentos os mais diversos, não interessa de onde eles venham, né? Então, uma ruptura com um preconceito no que se refere ao referencial para a criação, né? Ortega y Gasset, que se chama A Desumanização da Arte, né? Por que eu lembrei desse texto? Primeiro, por um certo incômodo, né? No começo, assim, eu estava feliz com a proposta, pensei assim, ai meu Deus, mas eu tinha organizado de uma maneira, eu ia pensar, eu tinha preparado a leitura, o caminho, ali, tudo. E agora, né? E agora? O que a gente faz com isso? Com a minha aula tão ordenada, né? Ali, eles desacralizaram tudo. Olha o que eles fizeram com o Walter Benjamin. Olha o que eles fizeram com o narrador. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que também evocar algo em mim para dizer, não, mas se havia essa proposta, né, essa proposta de alguma maneira, estava aí na própria disciplina, que era, né, ali da aproximação do universo artístico do conhecimento, o universo artístico é o da invenção e o do conhecimento também é, né, o da invenção, tá? Ali. A questão é o que a academia fez com a ideia de conhecimento, né? Ali, que exatamente colocou num lugar que é um lugar sagrado e impediu, né, a possibilidade, inclusive, de um relacionamento outro com o texto, que é esse, né, ali, que é o texto mais, né, eu não diria mais à vontade, mas eu diria, né, ali, um pouco menos assustador o trabalho com o texto teórico. Eu acho que tem essa relação que precisa mesmo mudar, que é a do professor estar enchendo o aluno de informações e o aluno chega em casa, ele aprendeu muita coisa, né? E ele é um facilitador, ao invés do professor ser um dificultador, né? Porque você chega em casa e você sabe que você não entende nada, você precisa procurar um monte de coisa.
E o professor também chega em casa achando que não entende nada. Você ficar, enfim, ter essa sensação de estranhamento você própria, com os textos que você já leu antes, falando agora, né? Mas eu talvez não usaria o negócio do desacralizar. Para mim, descanonizou e sacralizou, porque a relação entre corpo e texto é muito mais sagrada do que essa relação tão pausterizada de que o texto tem uma verdade e a gente está se enchendo da verdade dele. Eu tenho uma crítica, eu acho que a modernidade não radicalizou o suficiente, por isso também a gente está revendo, né? E existe uma coisa da modernidade de continuar se inserindo no cânone e continuar se inserindo institucionalmente, sendo que o que a gente está buscando aqui das culturas da periferia ou as culturas que foram marginalizadas, enfim, todas as tradições, elas não cabem no museu, né? Elas não cabem... Vai perguntar para o indígena se eles querem ter um lugar no museu, não se trata disso, né? Não é essa a questão, assim. Outra coisa que eu acho que não só o teatro como a poesia se manteve muito na performatividade, né? O slam, os cordéis, que o corpo ainda está muito envolvido, a coisa também do presente, assim, não é só um texto que já está escrito, né? Tem a ver com uma coisa, as múltiplas vozes. Uma das partes que eu mais gostei hoje foi o negócio da múltipla voz, né? De, tipo, a voz atravessar umas às outras e a gente começa a produzir sentido com vozes que vêm de outro lugar. E pensei que toda leitura, mesmo que não com o corpo, é uma performatividade, né? E o próprio texto ela é uma performatividade, a tradução é uma performatividade. E a gente poder encarar que a gente está performando as nossas vidas o tempo todo, né? E são escolhas para esse real. E o sagrado também tem esse peso do real, assim como uma performance de teatro, assim como uma performance de poesia. Todas têm esse peso de real e imaginário muito forte. Nossas vidas e tudo. Então, assim, a gente imaginar um contínuo entre forma e conteúdo, sabe? Parar com essa divisão entre o que é texto e o que é performatividade. Não, existe uma continuidade de performatividade daquele texto, assim. O pai de santo que esteve aqui, ele tem uma trajetória, né? São mestres. Né? São mestres. Ele carrega ali, né? Uma vivência, uma experiência, um olhar sobre o objeto, uma vivência sobre si mesmo com o próprio objeto, né? E aí eu acho que esse olhar que vem nos tomando dessa pós-modernidade, né, faz com que inclusive a gente desvalide isso, sabe? Né? Que é preocupante. Né? Eu não tenho respostas, eu tenho mais perguntas, né? Eu acho que é isso, mano, tá ligado? Eu não tô tentando colocar respostas, né? Mas eu tenho muito medo, né, do que para onde essa pós-modernidade está nos levando, né? Porque a gente neutraliza tudo e o que a gente coloca no lugar, né? Inclusive eu acho que essa grande confusão, que no meu ponto de vista é uma confusão filosófica que a gente vive hoje, de que mundo é esse, de que ser é esse, de que corpo é esse, de que lugar é esse, parte dessa confusão que a pós-modernidade traz, né? Não sei se a gente vai conseguir produzir uma resposta, mas é isso, estamos tentando, né? Eu só identifiquei o Benjamin na hora da cena, eu não sabia, depois, nossa, mas isso é Benjamin e tal, né? Que eu já tinha lido, então... e aí vem a morte, apareceu 3 vezes essa noite, né? Nos 2 textos e na morte da mulher que morreu, né? Tem uma coisa aí no ar, né? Que leva, e a gente apresentou a morte, a primeira de uma forma mais dramática e a segunda de uma forma, né? Teve 2 momentos assim, né? 3 mortes. 3 mortes, 3 mortes, mais a morte da real, né? Quer dizer, a morte estava hoje aqui nesse dia para a gente sair pensando como isso influencia, né, a gente. E a outra coisa é o seguinte, esse sentido da urgência, né, de a gente fazer, olha, é isso aqui, você tem que fazer, essa é uma coisa meio do clown, né? Quer dizer, no clown, quando você dá disponibilidade, que todo mundo, ninguém foi crítico no que estava falando, mas a gente também estava dizendo muita coisa sem querer saber o sentido daquilo, quer dizer, que a Sandra colocou isso, quer dizer, que sentido que a gente está dando a esse texto. Eu acho que aí o exercício maior hoje foi dessa disponibilidade e de você atender a urgência que o Roberto colocou para a gente. Sobretudo porque o teatro guardou esta relação. Quer dizer, as narrativas teatrais e as performances teatrais guardaram essa relação profunda entre texto e corpo. Uma das questões que eu acho que
Maurício e a Sandra colocaram que é fundamental em relação, tocante a esta relação, é que quando se estabelece uma relação entre texto e corpo, o texto pode adquirir de fato qualquer sentido. Então, depende de cada corpo. Nós temos muitas corporeidades, portanto, muitas significações do texto. Ok, até aí eu acho que todo mundo, né, concorda e é senso comum quase. Bom, a minha concepção é que o texto acadêmico também é assim. A relação com o texto acadêmico também se dá dessa forma. Consciente ou não, se dá dessa forma. Esse estranhamento que é tão presente no teatro, é tão presente na obra de arte, se quiserem, chamar dessa forma, nós perdemos na academia. Nós criamos uma cena sempre, uma performance, de que existe a compreensão correta de cada texto, isolando, e a consequência de um isolamento da relação entre corporeidade e texto é fruto disso, né? Então, não é absurdo nenhum ler um texto do Walter Benjamin numa forma de interpretação, criando ali uma dramaticidade para o texto, porque isso acontece conosco, ainda que não conscientemente. Então, acho que... Eu ainda sinto um pouco de dificuldade de conseguir fazer com que o lado tradicional do aprendizado, né, e essa outra experiências que a gente está fazendo se cruzar. Eu ainda tenho uma dificuldade de fazer essas conexões. Tem hora que eu me divirto mais, e aí eu acho que eu estou aprendendo de menos. Tem hora que eu estou lendo o texto e eu acho que estou me divertindo de menos. Então, eu não sei como a gente, talvez, conversar isso em outro momento. Do Nicolau Shevchenko, e acho que ajuda um pouco a pensar a atmosfera que a gente viveu hoje, pelo menos que a gente vislumbrou hoje. Ele está analisando, naquele percurso em que ele está analisando a prática do xamã, e ele diz que a narrativa é uma performance integral. Desencadeada e controlada pelo xamã, ela se torna comunitária, sendo coletiva, se torna irresistível. O xamã, no caso hoje, o Roberto. E aí ele faz uma descrição desse percurso e termina dizendo o seguinte: a palavra não tem valor ou peso por si mesma. Ela tem valor enquanto ritmo, enquanto marcação, enquanto cadência. Ela não se manifesta enquanto sabedoria, mas enquanto música, enquanto melodia. E é por isso que ela é capaz de convencer. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Cegos de Jó jogavam caxangá, tira bom.